convidar então a pastora Amélia para estar aqui na frente conosco. Nós já temos uma caminhada de muito tempo, né, pastora? Já conheço a pastora desde a época que eu comecei a estudar. Não vou falar mais nada, vocês não começaram a fazer conta aqui. Conta aqui é proibido, sabe? Porque tem uns... E eu confesso para vocês que quando a pastora aceitou o convite, meu coração ficou muito alegre, viu, pastora? Muito alegre mesmo. E eu fiz maior festa aqui na igreja, contei para todo mundo, antes mesmo de anunciar aqui. Então, eu, particularmente, estou muito feliz. E sei que a igreja vai ficar muito feliz com a tua presença aqui. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Você viu, essa igreja é muito amorosa. Tiram sarro da gente, você fica esperta, mas são amorosos. Opa, esse aqui. Claro. Você sabe que isso tem um custo, né? Que isso é mais caro um pouquinho. Ah, pode? Então, Adriano, ora aqui por ela, por nós. Vamos orar por ela. Querido, estenda a sua mão. Deus querido, em nome de Jesus, Senhor, nós te apresentamos a vida da pastora Amélia. Amém. E te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja com ela, que o Senhor fale primeiro ao coração dela. Amém, Deus. Que ela esteja cheia e transbordante, Senhor, Amém. para poder falar com o teu povo. Amém. Senhor, fala, Senhor, poderosamente através dela. Que os nossos ouvidos estejam abertos, que os nossos corações estejam abertos, Senhor, à tua palavra. E nós te agradecemos porque nós sabemos que o Senhor tem sido fiel na vida dela. Amém, E o que Deus. o Senhor tem falado ao coração dela todos os dias, Pai. Amém, Deus. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Alô, som? Então tá bom. Graça e paz aos amados irmãos e irmãs. Quero dizer da minha alegria em estar com vocês nesta noite. É muito bom a gente chegar num lugar e ser bem acolhido, né? E eu, quando cheguei aqui, tinham alguns irmãos e irmãs lá embaixo, mas tinha uma criança. Como que a gente vai competir com uma criança, né? Não tem como. Mas aí chegou a minha anfitriã com esse sorriso lindo, falando, pastora Amélia, e me abraçou, me recebeu. Aí depois ela falou, eu sou a esposa do pastor Eduardo. Eu encontrei com vocês juntos, acho que uma vez só no supermercado. Mas aí eu já subi pensando nisso, né? Como é bom, como faz diferença no coração da gente, né? Nós sermos recebidos com um sorriso, com uma acolhida assim. Seja bem-vinda. Até porque nessa igreja nós temos aqui pessoas queridas, né? Que a gente já conhece há um tempo. A Jaqueline, a Gláucia, né? Essa família tão querida que ficou um tempo conosco em Vila Floresta e agora eles estão sendo bênção aqui na vida de vocês. Então, é um momento, assim, muito gostoso. E, fala, você ia falar? Não, eu que esqueci. Nós estamos fazendo desde o início do versário. Cada pastor que vem acende uma vela. Ah, você não falou, né? Então, eu só queria dizer, pastor Eduardo, que você me pegou no susto, viu? Você fez o convite, eu aceitei, aí eu falei com o pastor Luiz, né? Falei, pastor, quando você for fazer a escala, nesse dia eu vou para o Jardim IP, tá bom? Tá bom, pastora, ele também não pensou. Esse mês é o aniversário da nossa igreja também, né? E hoje eu falei, pastor, está aqui, ó, liturgia pronta, tudo pronto, agora eu vou embora, tá? E de manhã, nós tivemos o coral distrital lá, eu ainda falei assim, pastor Luiz,
como que o senhor vai me colocar para pregar de manhã, quando você é o pastor titular da igreja? Tem que ser você. E ele, coitado, aceitou, né? Falou, tá bom, pastor, então você prega à noite. Eu falei, então, pastor, você vai pregar de manhã e à noite, porque à noite eu vou para o Jardim IP. Agora eu estou lembrando de tudo que nós combinamos. Mas é um momento gostoso, né? Até porque os vínculos que existem, né, entre a Igreja Central de São Bernardo e o Jardim IP, né? Jardim IP é filha de São Bernardo, então tem todo um carinho. É interessante porque depois a gente perde essa história, né? A gente vai deixando essa história de lado, mas há um vínculo muito grande. A Igreja de São Bernardo, esse ano, está completando 71 anos, e a igreja aqui do Jardim IP, 42, né? Então, a gente vê que gostoso, né? Ver aí vocês cantando a questão da posteridade, da bênção de Deus nos nossos filhos, nos nossos netos, né? E eu que estou vivendo agora essa experiência da voternidade, né? De ser avó. E que gostoso, né? Ver que esse Deus nos abençoa e mantém a sua bênção para os nossos filhos também. Então, é um motivo de alegria estar aqui com vocês. E eu tenho certeza que foi preparado pelo Senhor. E eu convido vocês a abrirmos nossas Bíblias no livro de Efésios. Efésios, capítulo 2, nós vamos ler os versículos de 19 a 22. Efésios 2, de 19 a 22. E diz assim a palavra de Deus: assim, vocês não são... Efésios 2, de 19 a 22. Ah, que bom. Ele até perguntou qual a versão que você vai usar, né? Então, agora temos aí. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele, também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Amém. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e também as nossas vidas. Vamos orar? Pai querido, a Tua palavra está diante de nós. E nesse momento, Senhor, nós nos colocamos nas Tuas mãos e dizemos: usa as nossas vidas, Senhor. Abre nossos ouvidos, abre o nosso coração, o nosso entendimento para uma compreensão da Tua palavra. E que esta palavra, Senhor, possa ser bênção nas nossas vidas, que ela possa verdadeiramente frutificar nas nossas vidas neste momento. Nós te oramos, Senhor, confiados em Jesus Cristo e na certeza de que o Teu Santo Espírito, que inspirou essa palavra, Ele está presente no nosso meio. Assim nós oramos. Amém. Amém. Bom, eu não sei o que Deus está pedindo de vocês. Eu sei o que Ele pediu de mim. Eu sei o que Ele me disse que gostaria que estivéssemos falando nessa noite. E é sobre, vocês viram aí, né, pelo texto de Paulo, que é essa questão da comunhão, de fazermos parte de um grupo, de termos esse clima gostoso que vocês estão vivendo aqui nessa igreja. E é interessante, vocês têm uma noção de quantas pessoas existem no mundo? No mundo inteiro. Oi? 8 milhões, exatamente. Bilhões, bilhões, né? Foi o levantamento que eles fizeram nos Estados Unidos esse ano,
colocando exatamente isso, 8 bilhões de pessoas. No dia 1º de janeiro de 2024, e é interessante essa conta, né? A população mundial deveria ser de 8 bilhões, 19, 876, 189. Quem mexe com números aí, faça essa conta. Eu não vou fazer, não sou boba. E o que eles disseram também é que o que deveria acontecer na população do mundo a cada segundo? A cada segundo, haveria 4,3 nascimentos no mundo inteiro, hein? A cada segundo. Então, esses 8 bilhões aqui já foi. Mas também, aí é o outro lado, deveria haver 2 mortes, tá? Então, nasce e morre, mas mesmo assim, se você vê, a proporção é uma proporção de 50%, né? Mas é interessante, porque em meio a esses números assim tão absurdos, que às vezes a nossa mente humana não consegue nem captar, como é que eu consigo captar tudo isso aqui diante de mim? Os cientistas dizem que o maior problema do nosso mundo hoje, alguém sabe qual é? Solidão. Exatamente. Essa menina, eu gostei dela, viu, pastor? Eu vou levar ela lá para São Bernardo, viu? A solidão. Imagina, 8 bilhões de pessoas, você anda batendo nas pessoas, né? Se você pega países muito populosos como a Índia, né? Que loucura, aquela questão do número de pessoas ali naquele país. E, de repente, qual é o maior problema? A solidão. E é essa solidão que as pessoas que estudam a mente, os psicólogos, os psiquiatras, dizem que está matando muitas pessoas. Existem países onde está atingindo principalmente jovens. Os jovens têm sido realmente escravos dessa questão da solidão, porque a solidão gera a depressão, né? E depois da depressão vem o suicídio. E aí as pessoas vão vivendo essa coisa de ficarem muito isoladas. Por quê? Porque o ser humano precisa de companhia. O ser humano precisa de pessoas ao seu redor, de ter pessoas ao seu redor. E é isso que a gente não pensa muito. Nós precisamos estar bem conosco mesmas. Eu tenho que me amar, eu tenho que gostar de mim, porque se eu não me amar, de repente você pode enfrentar um revés, uma situação na vida, e aí você fala, e agora? O que eu vou fazer? Então, se você não tiver essa questão da autoestima muito forte em você, as coisas realmente se complicam. É um tempo de tanta tecnologia, né? Nós vencemos aí as distâncias geográficas, nós vencemos todas as coisas. A Adriana estava falando para mim, mulher fogo, né? Em pouco tempo eu já fiquei sabendo um monte de coisa. Adriana, quantos filhos você tem? Você tem um só? Não, pastor, eu tenho 2. E aí já descobri, quer dizer, com essa questão da tecnologia, ela conversa tranquilamente com o filho dela lá em Portugal. Não existe distância. Teve uma época, gente, que era telefone. Você tinha que ir no orelhão, ligar lá do orelhão. Você não podia andar sem o cartãozinho, né, da telefônica para poder ligar. Hoje... Exatamente, né? Mais complicado ainda. Hoje a gente não tem mais essas distâncias nos separando. Mas, em compensação, a gente tem uma distância muito grande entre as pessoas. A gente não consegue atingir o coração humano. A gente não consegue chegar, muitas vezes, diante das pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes estão aqui conosco, não é? Não sei vocês, pela forma como vocês têm desse clima de amor aqui, acho que vocês, quando chegam na igreja, é um tempo de cumprimento, de abraço, pelo menos eu espero, né? E esse momento gostoso, porque muitas vezes
a gente chega em alguns lugares e isso não acontece. Lá na nossa igreja a gente tem esse tempo do abraço da paz e algumas pessoas confessam para a gente, esse é o único abraço que eu ganho. É o único abraço que eu recebo. Porque no dia a dia da pessoa não tem essa coisa do abraço, de alguém chegar e dizer a paz do Senhor, aqui você é bem-vinda, aqui você é amada, a gente tem prazer em receber você. E a Bíblia cita alguns exemplos, né? Um exemplo para mim muito claro é o exemplo de Ana. Ana estava lá no templo, cheia de gente ao redor dela, o marido, a família, e de repente ela se sentia só, porque a dor dela era dela. Ela não estava compartilhando aquela dor com ninguém, quer dizer, as pessoas sabiam, mas não aceitavam muito, né, que ela ficasse triste porque não podia ter filhos. Então era uma dor que estava ali no coração dela. E outro dia eu estava lendo uma reportagem que eu achei muito interessante. Perguntaram para o Rubem Braga, que é um cronista, né, por que ele tinha separado? Qual foi o motivo da sua separação? Por que você separou? E ele olhou para a repórter e deu uma resposta assim, bem simples. Ele falou assim, olha, eu separei porque eu cansei de viver uma solidão a dois. Cansei de viver uma solidão a dois. E a gente sabe que, infelizmente, tem muitos casais hoje que vivem essa solidão a dois, que vivem esse momento onde um não consegue chegar diante do outro. A solidão já é algo angustiante, que leva alguns jovens, algumas pessoas, né, à questão do suicídio. Eu tenho uma amiga que tem um filho que tem tendências depressivas. Gente, é triste. Tem dias que eu chego lá e ela fala para mim, Amélia, tem dias que eu não durmo. Eu tenho que ficar direto no quarto dele, porque a psicóloga já falou para mim que a depressão dele pode levá-lo também a suicídio, a estar atentando contra a própria vida. Então, é uma situação muito difícil, quem lida com isso, né? Então, essa questão da depressão é muito forte. E, às vezes, não é só a solidão, você está rodeado de pessoas, mas você se sente só. Você acha que você está sozinha. E aí vem a nossa responsabilidade como igreja. Como igreja, nós somos povo de Deus, e como povo de Deus, nós temos que ser esse espaço de acolhimento para as pessoas. Nós temos que ser esse espaço onde as pessoas possam se sentir bem, onde elas possam se sentir acolhidas, onde elas digam, opa, achei minha turma. Essa aqui é a minha turma. Pastor, não largo mais essa turma, viu? Eu estou para sempre aqui com essa turma. Vou me ligar nessa turma. É aquele momento, né, que você diz assim, o que te marcou nessa igreja? Eu estava vendo outro dia uma ilustração, nada a ver, tá? Nem tinha pensado nisso, mas eu estava vendo uma ilustração que o pastor era uma pessoa, se converteu, fez a profissão de fé, e aí, um dia ele resolveu perguntar para ela, você pode me dizer o que chamou a sua atenção nessa igreja? Acho que ele imaginava assim, ela vai falar dos meus belos sermões, ela vai falar da minha oração. Ela olhou para ele e falou, pastor, sabe o que me fez ficar nessa igreja? Um dia, quando eu estava descendo ali a escada, e eu tropecei, e eu estava quase caindo, e veio uma mãozinha por trás de mim e me segurou. E quando eu olhei, aquela senhora era mais frágil do que eu. Ou seja, ela encontrou forças para me segurar. E aquilo me chamou a atenção. E eu falei, se essa mulher, sendo frágil, encontrou forças para me segurar, ela é uma mulher realmente de Deus. É aqui que eu quero ficar. E é por isso que eu estou aqui nessa igreja. Eu acho que o pastor ficou perguntando, né? Sério? E o meu sermão não ajuda?
Às vezes pode até ajudar ou atrapalhar, né, pastor Eduardo, nossos sermões, né? Mas o que aconteceu ali foi um gesto de acolhida, que fez com que aquela mulher decidisse, é aqui que eu quero ficar. Mas então a gente está falando do problema da solidão. E vocês sabem que Deus criou 2 antídotos para a solidão. Ele criou um. E depois ele criou mais um. Vocês sabem quais são esses 2 antídotos criados por Deus para a solidão? É legal, esse silêncio aqui, nossa! Gente, não, pastor, é sempre assim, todo mundo falando ao mesmo tempo? Nossa, opa, agora eu fiquei no vazio aqui, né? Todo mundo falando e eu no vazio. Vamos lá? De novo, ó. 2 antídotos que Deus criou contra a solidão. Primeiro, tá. Nenhum dos 2. Vamos lá. Vamos. Oi? Não. O quê? Também não. Quem falou? Já ganhou, tá bom? Pastor, pode dar o prêmio para ele, tá? Não sei qual é, mas pode ganhar. Então, o primeiro antídoto que Deus criou contra a solidão foi a família. O que Deus fala para Adão, quando Deus vê Adão naquela tristeza lá no Jardim do Éden? Coitadinho, tá tão... O quê? É que às vezes o jardim, pega um pouquinho de fogo. Mas Deus olha para Adão e fala assim, nossa, coitadinho, né? Tá tão triste aí, vamos fazer alguma coisa. E Deus cria a mulher, fala assim, olha, essa aqui vai ser sua companheira, né? Mal sabia Deus que depois ia ficar um jogando a culpa no outro, né? Vai da serpente, depois vai para a mulher, e o homem nunca assume, né? Que a culpa realmente foi dele, né? Fui eu mesmo, né? Fica um jogando para o outro. Mas tem outra coisa que Deus criou também como antídoto. Qual foi? Oi? Exatamente, a igreja. Então, Deus cria esses 2 antídotos contra a solidão. Ele cria a família e a igreja. Quando a Glaucinha estava aqui coordenando o louvor, ela falou uma palavra que eu falei assim, como que ela sabe que eu vou falar sobre isso, né? Quando a Glaucia estava falando dos ataques que a família tem recebido hoje do inimigo, né? Então, o primeiro antídoto de Deus que Ele criou para vencer a solidão, que foi a família, é o antídoto que o diabo mais tem lutado contra, né? E a gente sabe que hoje a família tem deixado de cumprir o seu papel. Ela tem falhado nessa missão, na missão de ser esse antídoto contra a solidão, nessa missão de unir as pessoas, nessa missão das pessoas terem realmente um lar, um lugar para voltar. Eu gostei muito quando eu vi no coisa de vocês, a vinda do Vlad aqui, que ele colocou um lugar para voltar. E realmente, a família é isso, a família tem que ser um lugar onde eu quero voltar, né? E quantas pessoas, principalmente quem não vive com Deus, hoje não voltam para casa, né? Vão para os bares, ficam em outros lugares, mas não voltam para casa, porque a casa, o lar, não é o lugar onde eles querem voltar. E hoje a família perdeu perdeu muito desse papel, porque o inimigo tem lutado contra, e com todas as armas, né, a comunicação, os meios de comunicação, televisão, tudo lutando contra a família, e a família tem perdido, então, a sua missão. E agora, gente, só tem uma coisa nesse mundo. Esse mundo, o mundo que estamos vivendo hoje, ele está precisando da
Igreja de Cristo. Vamos repetir? O mundo precisa da Igreja de Cristo. Hoje, a família falhou. A gente vê o exemplo ao nosso redor e a gente vê que parece que tudo foi por água abaixo. Então, hoje, a igreja está sendo realmente esse lugar onde as pessoas podem encontrar esse antídoto contra a solidão. Porque a igreja dá para nós esse sentido de pertença, né? Que é exatamente o que Paulo fala aqui. Vocês são agora concidadãos do reino. E aí ele fala que nós fomos edificados e nós estamos crescendo para ser o santuário de Deus. E aí a grande diferença entre a família e a igreja está ali, ó, na cruz de Cristo. Porque a igreja, ela foi comprada pelo sangue de Cristo. Então, a igreja, o que faz realmente, o que diferencia e faz com que a igreja não perca o seu papel e a sua missão, é a cruz de Cristo, o sangue de Cristo, porque a igreja vai dando às pessoas esse sentido de pertença, quando ela diz, vocês não são mais estrangeiros, vocês não são mais peregrinos, mas agora vocês fazem parte do povo de Deus, vocês fazem parte da família de Deus. Então, a igreja é esse lugar de aconchego, a igreja é esse lugar que quando eu entro naquela porta, eu falo, que bom que eu estou aqui. Eu estou triste, eu estou com problemas, eu estou com dificuldades, mas aqui eu estou no meio do meu povo. E no meio do meu povo eu vou encontrar paz. No meio do meu povo eu vou encontrar consolo. No meio do meu povo eu vou encontrar consolação. Então, quando eu entro ali, eu digo, Senhor, obrigada, cheguei em casa. Estou na minha casa, e glória a Deus por isso, né? Porque nós temos essa casa para onde voltar. Então, Paulo diz, agora vocês são família de Deus. Portanto, se eu sou família de Deus, acaba a solidão, não é verdade? Acaba a solidão na minha vida, porque agora eu faço parte da família de Deus. E aí eu vejo, hoje, no nosso mundo, muitas pessoas lutando sozinhas, né? Com seus problemas, com as suas dores, com as suas dificuldades. Elas não têm onde compartilhar as suas dores, seu sofrimento, mas também não têm onde compartilhar as suas alegrias. Elas vão dizer que elas estão alegres para quem? Elas não têm com quem compartilhar, porque muitas vezes elas têm um ambiente de trabalho, elas têm um ambiente na escola, mas elas não podem dizer que elas têm amigos, irmãos e irmãs na fé. Porque aonde nós podemos realmente compartilhar é com as pessoas que nos amam, com as pessoas que se importam conosco, não é? Então, a igreja é lugar de encontro, é lugar de partilha, é lugar de colocar minhas dores, colocar minhas alegrias, colocar meus problemas, mas também colocar minhas esperanças, colocar os meus sonhos, né? E as redes sociais mostram isso. Eu acho bonito quando, às vezes, tem propaganda de alguma igreja ou alguém fala sobre oração, de repente, não sei se vocês já viram, uma pessoa lá que nem sabe que igreja é aquela. O que ela coloca? Por favor, quero oração, e coloca qual é o motivo de oração. Quero oração pelo meu filho, quero oração pelo meu marido. Então, elas vão colocando os seus motivos de oração. Isso é ser povo de Deus, né? Às vezes, lá na nossa igreja, nós temos um grupo de oração, e nós intercedemos, e a nossa caixa de oração, como sempre, né? Os pedidos é enorme, dos motivos de gratidão, quase vazios, mas às vezes a gente passa sempre
os pedidos de um por um, pelos motivos, nós dividimos pelo grupo. E quando eu olho, eu falo, gente, quem é essa pessoa? Não sei. Talvez eu nunca vá conhecer essa pessoa, concordam? Mas Deus colocou diante de mim essa missão, de ser intercessora. Então, compete a mim orar por aquela pessoa, mesmo aquela pessoa que eu nunca vou conhecer. E a grande pergunta é essa, para nós como igreja. Nós temos promovido o encontro? Nós temos ajudado as pessoas a superarem a sua dor, a superarem a sua solidão, a superarem o seu sofrimento, a compartilharem as suas alegrias. Eu tenho uma amiga que é muito interessante, ela olha para mim e ela fala assim, o quê? Não pode falar não, você não fala nada que acontece na sua vida de bom não. Eu falei, como assim? As pessoas ficam com inveja. Aí, como elas ficam com inveja de você, elas ficam desejando o mal para a sua vida. Eu falei, não, eu não acredito. Eu falei, meu Deus é mais poderoso que isso. Então, o Deus que eu creio, eu posso compartilhar tudo aquilo que acontece na minha vida, né? Mas aí você vê que mundo nós estamos vivendo, onde as pessoas, de repente, falam, não fala não, Jaqueline, como que você vai falar da bênção? Está fechado, por favor. Você vai falar da bênção e, de repente, a pessoa vai ficar olhando para você com inveja. Não pode, não. Esse é o mundo que nós vivemos. Mas, para que nós sejamos essa igreja que faz a diferença das nossas vidas, o apóstolo Paulo fala uma coisa muito importante. Ele diz que nós precisamos ter um alicerce sólido. Nós temos que ter um fundamento, né? Se nós não tivermos esse fundamento, que seja sólido, que seja resistente, o que vai acontecer? Exatamente o que a gente está vendo aí com muitas obras, né? Simplesmente caem, e os prédios assim, as pessoas falam, como? Eu quero voltar para a minha casa, não pode. Porque simplesmente caiu. Mas qual a causa? Não sei. E fica anos e anos e não consegue dizer por quê. É a falta de um alicerce sólido. E como igreja, nós precisamos ter esse alicerce sólido. Mas não é só a igreja, não. A família também precisa ter esse alicerce sólido. Porque, senão, as coisas não acontecem, né? Eu gostei que o versículo-chave do aniversário de vocês, falando sobre família, é Josué 24:15, quando Josué diz para o povo, né? Fala sério com o povo, dizendo para o povo, olha, vamos escolher? Para onde que vocês vão? O que vocês querem fazer? Vocês têm que fazer uma escolha. Só que Josué já tinha decidido no coração dele o que ele queria fazer, o que ele iria fazer. E ele diz, olha, façam o que vocês quiserem, vão servir outros deuses, vão para onde vocês forem, mas tenham certeza de uma coisa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que é isso, gente? Isso é alicerce sólido, isso é um fundamento sólido na vida da igreja. Então, Josué diz assim, olha, pode fazer o que você quiser. A nossa vida, aliás, é feita de escolhas, né? A cada dia, a cada momento, nós estamos fazendo escolhas. Mas aí Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, a igreja, ela é formada de pessoas como eu, como você, pessoas com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, com as nossas lutas, só tem uma diferença. E aí que, como igreja, a gente consegue ser, ou deveríamos ser, um modelo de família para o mundo. Por quê? Porque a nossa família está baseada e fundamentada no Senhor, né? Então, o alicerce da nossa família, o alicerce da nossa igreja é o Senhor. Então, a igreja não é um ajuntamento de pessoas, não é as pessoas se reunindo todas uma em cima da outra.
Família também não é isso. Infelizmente, as pessoas acham que família é isso, né? Se você vê no livro de Atos, a igreja primitiva foi uma igreja que venceu a crueldade do Império Romano. O pessoal saía de casa de manhã cedo, não sabia se ia voltar. E que coisa triste ver e visitar aquelas catacumbas lá em Roma e você falar, meu Deus, um ser humano vivia aqui, e era lá que eles viviam, porque ou viviam lá, ou eles morriam pelo Império Romano, como muitas vezes aconteceu, não é? Então, qual a diferença? Por que eles venceram tudo isso? Porque havia uma comunhão entre eles. Havia oração. Então, você não estava errada não, viu? Tudo que você falou estava certo. A questão da oração, a questão do amor, né? Tudo isso são coisas que vão nos fortalecendo como corpo de Cristo. Mas a união verdadeira e a força para vencer os problemas, só em Jesus. É Jesus que realmente possibilita essa união, é Jesus que faz as coisas acontecerem. Tem uma história que eu acho muito engraçada e bonitinha, que fala de uma dinâmica com adolescentes. Então, o que o pessoal fez? Eles fizeram uma dinâmica com um grupo de adolescentes. E tinha uma regra, era uma regra somente. Ninguém podia falar, que difícil, né? Então, eles iam fazer a dinâmica sem falar. Pegaram o grupo de adolescentes, dividiram em 3 grupos, e daí eles distribuíram o que eles teriam que fazer. Era montar um quebra-cabeças, tranquilo. O primeiro grupo recebeu as peças do quebra-cabeça e recebeu a caixa mostrando qual o desenho que eles teriam que fazer. Tranquilo, eles ficaram bravos porque não podiam falar, mas trabalharam e conseguiram fazer o seu serviço. O grupo 2 tinha outro problema. Eles receberam as peças, receberam a tampa da caixa, só que eles pegaram e trocaram. Entregaram para eles a tampa da caixa, que era de outro grupo. E aí eles tentaram fazer, não podiam falar, né? E teve uma hora que eles ficaram muito bravos, que eles quase estavam brigando entre eles, só não brigaram porque não podiam falar. E o grupo 3, pior ainda, entregaram as peças e disseram, se virem. Eles olharam assim, falaram, e agora, o que a gente vai fazer? Aí, era um grupo de adolescentes, tá, gente? Não eram adultos como vocês. Sabe o que eles fizeram? Tá bom, não tem para onde ir, deitaram no chão e ficaram lá deitados no chão, né? Então, muitas vezes, na igreja, é assim. As peças estão lá à nossa disposição. Estão lá, as peças para nós montarmos um quebra-cabeças. Às vezes, esse quebra-cabeça é o quebra-cabeça da nossa vida, às vezes é o quebra-cabeça de um ministério, às vezes é o quebra-cabeça mesmo da igreja, né? O que acontece? Os sonhos estão lá, os projetos estão lá, né? Mas há necessidade de olhar para Jesus. Porque se não olhar para Jesus, não consegue fazer nada, não consegue juntar as peças, não consegue sair do lugar. Com a família é a mesma coisa. As peças estão lá diante de nós, mas nós precisamos olhar para Jesus, senão a gente não sai do lugar. Eu fico imaginando, eu vejo assim, tem uma coisa que me encanta. Se você perguntar para mim, pastora, qual é o ofício pastoral que você mais gosta? Tem 2. O primeiro é fácil e é tranquilo, né? Casamento. Eu amo fazer casamento. Não pelo casamento, pela cerimônia em si. É mais pela preparação.
Esse tempo de estar junto com o casal, de poder orientar o casal e depois acompanhar o crescimento do casal, eu acho assim maravilhoso. Tanto que quando eu cheguei em Vila Floresta, a igreja estava assim vazia. De repente começaram a chegar casais e nós fomos casando, aqueles casais, formamos um grupo de casais, né, Glaucinha? As meninas são testemunhas, e depois aqueles casais casaram, tiveram filhos. Você chega em Vila Floresta hoje, tem um grupo de adolescentes que já estão todos virando jovens, responsáveis pela questão dos multimídias e tudo. É um negócio muito legal, mas é algo que me encanta. O segundo eu nem vou falar para vocês agora, lá depois eu falo. E por quê? Porque, normalmente, a gente vê que num casamento você pensa em todas as coisas, né? Que lindo, maravilhoso, você quer fazer isso, você quer fazer aquilo. A gente vê casamentos lindos que aconteceram em castelos, né? Lugares maravilhosos, que os noivos pagaram, assim, uma grana violenta. E, de repente, acaba o sonho. Acaba aquele conto de fadas, né? Não continua, não rola. Por quê? Porque, de repente, naquele casamento, não olhou-se para Jesus. E a cada hora vão descobrindo novas coisas, né, gente? Outro dia, a gente estava numa reunião e o pessoal discutindo que tem um casal, que eles queriam casar, mas eles estavam com um problema. Queriam que o cachorrinho entrasse com as alianças. Eu falei, como que é? Não, o cachorrinho, porque sabe, né, pastora? Agora os pets são valorizados. Eu amo a minha cachorrinha, tenho um amor por ela, é a minha companhia. Mas pode entrar com o cachorrinho no cartório? Não. Por que quer entrar na igreja? Não é verdade? Então, mostra a inversão de valores. Como você pensa numa série de coisas e esquece de outras. Nesse aconselhamento, quando eu falo para eles, então, nós precisamos nos encontrar. Quantas vezes, pastora? Vai depender de vocês. Se tiver tudo certo, a gente tem uns 5, 6 encontros. Se não tiver tudo certo, a gente vai encontrar mais vezes, até resolver tudo, tá bom? Nossa, pastora, mas precisa mesmo? Falei, precisa, senão não podemos casar. Porque uma das coisas que eu preciso fazer como pastora é a preparação de vocês para o casamento. Olha, já fiz de tudo. Acompanhamento de noivos na minha casa, porque eu tinha, na época, minha mãe tinha Alzheimer, era bem complicado sair, então eu atendia na minha casa, fazia de tudo. Mas o importante era estar junto com o casal. E, principalmente, ver aquilo que precisa mudar, não é? Quando a gente vê o Apocalipse, Deus manda uma mensagem para... Pastor, quando você achar que está na hora de acabar, você me faz um sinal, tá? Ele manda uma mensagem para a igreja de Éfeso e diz assim, olha, essa igreja é maravilhosa, uma igreja trabalhadora, uma igreja que não suporta a maldade, né? É uma igreja que perseverante, odeia a mentira, uma igreja que tem suportado aí todo esse sofrimento, mas tem um problema, um grande problema, um grave problema, e a gente às vezes não se apercebe disso. Eles dizem, Jesus diz assim, vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês perderam o entusiasmo. Vocês estão fazendo por fazer. E olha, tenho um recado para vocês. Voltem. Ele não fala assim, continua. Podia ter falado, né, continua, quem sabe você acha. Como que você vai achar? Se não foi lá na frente que você perdeu lá atrás. E aí Jesus fala, volta, descobre aonde você perdeu e depois você retoma a caminhada. E Deus é muito claro conosco. Tem alguns momentos da nossa vida que sabe o que a gente faz? A gente liga no piloto automático. Vocês já ligaram no piloto automático? Eu já fiz muito isso. Teve uma época na minha vida... Foi bem difícil, eu perdi meu esposo, perdi minha mãe,
6 meses depois eu perdi meu esposo. Pergunta quantas vezes eu faltei na igreja. Nenhuma vez. Só aquela semana mais difícil. Sabe o que eu fiz? Eu liguei o piloto automático e eu fui embora. Não parei nenhuma vez. E graças a Deus, teve um encontro com Deus na minha vida, na nossa região. E quando eu participei daquele encontro com Deus, Deus falou comigo: para, você está ligada no piloto automático. Não foi isso que eu pedi de você. Retoma a sua caminhada. E ali foi um momento de renovar, realinhar a caminhada e retomar até meu ministério pastoral numa outra base. E eu acho que de vez em quando Deus quer fazer isso na nossa vida. Deus fala assim, ó, para, não quero você no piloto automático, eu quero você de acordo com a minha vontade. Porque nós temos um Deus que se preocupa conosco, nós temos um Deus que olha para nós e quer estar presente em todos os momentos da nossa vida. Quantas vezes, em momentos difíceis, as pessoas chegam para vocês e falam assim, olha, se precisar de mim, pode contar comigo. Liga para aquela pessoa, 4 horas da manhã, vê se ela vai ao menos atender o telefone para você. Não vai, porque nós, como seres humanos, nós somos assim. Mas o nosso Deus não. A hora que for, o momento que for, você pode recorrer a Ele, que Ele vai te ouvir, Ele vai aliviar suas dores, Ele vai aliviar a sua vida. Por isso que Jesus fala, vinde a mim, você está cansado, você está sobrecarregado, pode vir até mim. Uma passagem assim que me impressiona muito é daquela mulher com fluxo hemorrágico. Porque ela saiu de casa aquele dia com uma coisa na cabeça. Eu vou chegar lá, eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu não preciso tocar em Jesus, eu não preciso chegar diante dele, eu só preciso tocar na orla da veste dele. Se eu tocar ali, tá bom. E é isso que ela faz naquele dia, né? E quando ela toca na orla da veste de Jesus, a hemorragia dela para. Só que ela não estava preparada para a segunda parte, né? Jesus para tudo e pergunta, quem me tocou? Alguém me tocou. Ai, Pedro, né, como sempre, Senhor, pelo amor de Deus, todo mundo te tocou, todo mundo empurrou você, todo mundo estava aqui, como que alguém te tocou? Jesus falou, foi um toque diferente, porque eu senti que de mim saiu poder. E aí essa passagem me impressiona, porque no meio de tantas pessoas, Jesus percebeu um toque diferente, um toque simples de uma mulher sofredora que estava morrendo de medo, porque ela podia ser morta ali, ela podia morrer apedrejada. E ali Jesus percebe aquela mulher enferma, e ele fala, quem me tocou, e parou tudo, né? Porque até a mulher se revelar. E foi isso que Jesus fez, Jesus tocou nas pessoas, olhou para as pessoas, os leprosos, os cegos, todos aqueles que precisavam de cura, que precisavam ser olhados com amor. E daí a gente fala e vê o quanto o toque físico é importante, né? O quanto nós precisamos desse toque. Eu tenho muita pena das pessoas que durante a infância não passaram por esse toque físico, não tiveram esse toque físico. Eu venho de uma família onde o meu pai tinha assim um amor muito grande, um carinho, e ele me pegava com aquele amor e ele me passava um amor muito grande. Tanto que quando ele morreu, eu era adolescente, para mim foi como se a vida tivesse acabado. Porque a minha mãe não tinha todo o amor do meu pai. E eu acho que ele já sabendo, né, ele dava o amor em dose dupla, tripla, quádrupla, né, para mim. E porque isso é muito importante. Estava vendo de uma universidade onde eles fizeram uma pesquisa com um grupo de crianças.
A gente sabe que a criança, muitas vezes, quando ela chora, ela quer chamar a atenção, né? Ela quer chamar a atenção da mãe, do pai, de alguma forma. E havia ali um grupo de crianças que não tiveram esse carinho da família, dos pais. Pelo contrário, os pais deixavam chorando por horas e horas, porque uma hora ela ia parar. E realmente, em algum momento, aquelas crianças paravam de chorar. E aí, o que aquele instituto fez? Contratou algumas pessoas para segurar, para dar um conforto maior para aquelas crianças. O objetivo qual era? Era levar aquelas crianças a chorar novamente, porque elas estavam tão traumatizadas que elas sequer conseguiam chorar. Então, daí a gente vê a importância do toque físico, né? Então, Jesus mostra para a gente que o toque físico fez a diferença na vida daquelas crianças. O toque físico fez a diferença na vida daquela mulher. E muitas vezes é isso que a gente precisa, que alguém chegue para nós e diga assim: ai, pastora, que bom, mas faça isso que vocês fizeram. Quando o pastor falou assim, faça assim, né? Isso é bem de homem, né? Estenda a mãozinha e vá, né? Foi isso que ele falou. Ninguém conseguiu fazer isso, né? Porque quando você chegava perto, você recebia um abraço, alguém te abraçava, alguém dizia assim, a paz, pastora e tal. Porque muitas vezes é disso que nós precisamos, né? Desse abraço, de dizer, olha, você está aqui. E o outro toque que aconteceu aqui, que acontece muitas vezes na nossa vida, é o toque espiritual. Nós precisamos desse toque espiritual. Esse toque que vai influenciando e impactando a vida das pessoas. Nós estamos falando de relacionamentos significativos. Eu não estou falando daquele relacionamento de oi, como vai, até logo e tudo bem. Eu estou falando de um relacionamento significativo, um relacionamento que promove cura, um relacionamento que promove a restauração, que é aquilo que Jesus promoveu na vida das pessoas. Porque quando nós estamos juntos, como família, como igreja, né, nós somos capazes de prover esse suporte que as pessoas estão precisando. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente precisa vencer a dor, a gente precisa vencer o sofrimento, e a gente pode, muitas vezes, vencer essa dor, vencer esse sofrimento, através desse toque. Um toque que vem para nos curar. Dá para cada um de nós um sentimento assim muito importante. É aquele sentimento, eu não estou sozinha no mundo. Eu tenho pessoas comigo, eu tenho pessoas que me acolhem, eu tenho pessoas que me apoiam, que me sustentam, que abraçam, né? E que vão me ajudando nos momentos de dor. Então, nós precisamos disso, saber que as nossas vidas estão ligadas à vida de outras pessoas. E nós formamos aí uma grande comunidade. Nós formamos essa comunidade de fé, que é isso que Paulo está falando aqui. E nós estamos edificados, e eu gosto quando ele diz, né? Estão sendo edificados junto com os outros. Você não está sendo edificada sozinha. Eu não sou edificada sozinha. O pastor Eduardo não é edificado sozinho. Nós somos edificados uns com os outros. É quando nós nos reunimos que nós somos edificados. E aí termina dizendo, para serem morada de Deus no Espírito. Olha que lindo, gente, o que acontece na nossa vida, a minha vida, a sua vida, passa a ser morada de Deus. Deus está com você, amém? Vamos repetir? Deus está comigo.
Deus está comigo, eu sou morada de Deus, Deus está presente, mas não é pelos meus olhos, não é porque eu quero, não é pelas palavras que eu falo, é por causa daquela cruz, é por causa de Jesus, e é por isso que a Igreja de Cristo prevalece. Enquanto muitas famílias estão sendo destruídas, estão sendo alvo do inimigo, a Igreja de Cristo prevalece, porque o fundamento da Igreja de Cristo é a cruz de Cristo, tá? Irmãos e irmãs, há muita solidão no mundo de hoje, muita solidão no meio desses 8 bilhões de pessoas, mais de 8 bilhões, não é? Tem muita gente vivendo sozinha, tem muita gente vivendo com dificuldade. E aí, a Igreja de Cristo, vocês, eu, nós somos chamados a a dar um sentido especial para as pessoas, né? É a igreja que se torna esse ambiente de restauração. O Bill Hybels, que é uma pessoa que trabalha com liderança, e ele tem uma igreja enorme nos Estados Unidos, e o Bill Hybels falou uma coisa que aquilo me impressionou. Ele disse que a Igreja de Cristo é a única esperança para o mundo. Ele não disse que a Igreja de Cristo é uma esperança. Ele não disse que a Igreja de Cristo pode salvar o mundo. Ele disse que a Igreja de Cristo é a única esperança para o mundo hoje. Então, meu irmão e minha irmã, a única esperança para o mundo de hoje, para esse mundo solitário, para esse mundo que carece de Cristo, é a igreja. Somos nós, né? Eu, você, quando nós nos juntamos, nós somos a esperança. Por quê? Porque nós estamos dispostos a orar, a chorar, a estarmos juntos, a partilharmos a vida, a ouvirmos aquilo que as pessoas realmente querem dizer para nós e contar. E aí, como igreja, compete a nós estarmos realmente cumprindo o nosso papel nesse mundo. Que nos 42, 43, 44, 45 anos da igreja aqui em Jardim IP, vocês possam continuar a cumprir o papel de ser igreja de Cristo, de ser esperança para o mundo, de ser esperança para a família. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigada, porque nós somos a tua igreja, nós fazemos parte do teu povo, e como parte do teu povo, Senhor, nós fomos comprados e compradas pelo sangue de Cristo, e esse sangue que realmente nos dá um sentido para o nosso viver, dá um sentido à nossa vida, ao nosso testemunho. E nós te pedimos pela vida dessa igreja, essa igreja que completa o aniversário, mas essa igreja que não é simplesmente uma igreja, é também uma família que fez a opção de viver e servir a ti e ao teu reino. Acolhe e fortalece a tua igreja, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ó, pastor, acho que você já está dizendo, ó, pastora, retiro tudo que eu falei, viu? Você falou demais, né? Não, fica aqui. Agora quem vai orar sou eu. Estenda a sua mão na direção da pastora. Pai querido, em nome de Jesus, que alegria, Pai, ouvir a tua voz através da vida e da palavra que o Senhor deu à pastora Amélia. Que a tua unção, que a tua graça continue sobre a vida dela. Que ela seja instrumento vivo nas tuas mãos, onde o Senhor a levar. Com a tua autoridade, Pai, nós a abençoamos nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém.